Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Arteli Costura Criativa. Hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda peça. É uma peça que foi pedido para uso em porta-joia, tá? Então, o fechamento todo em zíper, as laterais, tá bom? Para poder ter um melhor cuidado com as suas peças, não perder nenhuma peça. Internamente, tem aqui, ó, o suporte para os anéis, tá? Com fechamento, abertura e fechamento com botãozinho tic-tac. Temos aqui também o espaço para colocar correntes, né? Ó, a corrente longa você coloca aqui dentro, com o pingente fica aparente aqui no bolsinho transparente. Também espaços, né? Pode ser usado também para pulseiras e para aqui nos botões de zíper para colocação de brincos ou outras peças menores ali que você queira guardar, né? Para não ter perigo de estar perdendo nenhuma peça. Então, eu peço que você se inscreva no canal, que você curta, compartilhe, que é muito importante, estimula muito o trabalho, né, da artesã aqui para você aí. Tem muita gente visualizando, né? Tenho tido agora uma procura, um acesso maior no meu canal, porém quase nenhuma dessas pessoas curte ou compartilha, ou muito menos ainda se inscreve. Então se inscreva, né? Assim você pode estar conhecendo o trabalho e também contribuindo para a divulgação e ampliação do meu canal, tá bom? Então, vamos para o passo a passo e bora lá! Bem, então vamos aos materiais, tá? Eu vou passar aqui as medidas, né, para fazer a peça desse tamanho que eu tô fazendo por encomendas, né, pedido da cliente, mas você pode fazer também, adaptar as medidas para o tamanho que for aí do seu interesse, da sua necessidade, tá bom? Ou, né, para sua encomenda. Eu vou usar para o tecido principal, interno e o externo, dois tecidos. O interno eu vou fazer com essa cor vermelha, compondo com essas mandalinhas aqui azuis com vermelho, desse tecido que a cliente pediu, para a parte externa. Esse vai ser para a parte externa e o liso vermelho para a parte interna. Então, eu cortei ele com 40, tá? 40 por 20, tá? E a mesma medida no externo, 40 por 20. E eu vou estruturar os dois no TNT 150, para ele ficar uma peça mais firme, né? Então, eu vou estruturar tanto a parte externa quanto a parte interna. Eu vou fazer a fixação no TNT gramatura 150, tá? Para as divisões, né, os encaixes aqui para colocar as bijuterias ou as joias, né, vai ser da seguinte forma. Eu vou fazer 2 bolsos, como vocês viram, né, no início do vídeo. Vão ter 2 bolsos aqui na lateral. E eu vou fazer com plástico cristal, aquele mais firminho, tá? Vai ser aqui. Aqui, nesse ladinho, eu vou fazer aquele do dedo, né? De colocar como se fosse o dedinho, né? Pra colocar os anéis, que vai ficar cheinho. Ele vai ficar aqui nesse cantinho de cá, com o fechamento de botãozinho. Então, ele tem 20. Aqui eu fiz uma largura de 6 centímetros, porque daí a gente vai ter ainda a margem de costura, para depois fazer o enchimento com a manta, com a fibra siliconada, tá? Então, para fazer o dedinho, eu vou fazer com 20 por 6, tá bom? Eu vou usar aqui o tecido igual ao tecido externo. Para os bolsinhos aqui na lateral para colocação de brinco, eu vou deixar ele com 8, vão ser 2 bolsinhos de 8 por 12, tá? E vai ser feita a colocação do viés e de zíper, para fechamento com zíper, para não cair os brincos no manuseio, na movimentação. Vão ser 2 bolsinhos, que vão ficar aqui com o plástico cristal. Para a colocação das correntes ou pulseiras, os ganchinhos ali em cima, aquelas fitinhas, eu cortei pedacinhos de 6 centímetros
por 4, que a gente vai fazer aquele mesmo formatinho de viés. Dobra ao meio e depois dobra ao meio de novo, né? Fazendo assim aquela fitinha, para depois fazer a colocação dele aqui. Vai daí ficar com uma sobrinha, a gente diminui, né, o tamanho para adequar aqui em cima, onde vão ser as correntinhas. E ao final da correntinha, para encaixar elas não ficarem soltas, eu também vou fazer um bolsinho com o plástico cristal aqui também na largura. Esse aqui eu cortei, deixa eu ver aqui pra vocês, 10 por 10. Plástico cristal 10 por 10, tá? Pra colocar aqui embaixo, aonde vem as correntes, e encaixar as correntes mais longas aqui, pra não ficar saindo, tá bom? E também cortei uma tira de 4 centímetros, o suficiente para fazer viés para todos esses bolsinhos. Vou fazer aquele viezinho caseiro, né, com o mesmo tecido que compõe a peça. Então, por dentro ela vai ficar assim, com todos os detalhes na mesma cor do tecido principal, a base vermelha e por fora o tecido principal na estampa escolhida com ponto. Vai ser colocação, o fechamento vai ser colocação de zíper, tá? Essa peça vai ter zíper e o fechamento daí com viés. Daí eu vou usar o viés industrial mesmo na cor vermelha, para ficar mais fácil, por conta que depois eu vou arredondar os cantos. Então, o viés industrial, ele já facilita por ele, né, já terá ali a elasticidade certa para fazer a curva. Então, são esses os materiais. A única coisa que não tá ainda aqui disponível é o zíper. Eu vou usar zíper em metro. A gente vai fazer a medida, né, de quanto precisa certinho aqui, dando a volta, para poder fazer o fechamento. Então, inicialmente, esses são os materiais e as medidas. O corpo da peça, então, tá com 30 por 20. O bolsinho, eu tô fazendo 8 por 12. O bolsinho menor aqui, 10 por 10. As tirinhas para fazer o encaixe para a corrente, cortei 6 por 4, tá? E para fazer o dedinho de espuma, para encaixar os anéis, eu cortei 20 por 6. Então, eu vou fazer essa primeira montagem dessas peças e vou mostrar para vocês como que vai ficar no passo a passo, tá bom? Então, antes de vir para a máquina, eu já preparei no ferro, passei o tecido no ferro, deixei ele bem esticadinho para poder fazer a aplicação agora, a costura no TNT, tá? Então, ele tá aqui bem esticadinho, daí eu fixo ele com os alfinetes e vou fazer a costura, fixar ele no TNT e depois cortar né, as sobras do TNT para ele ficar estruturado. Vou fazer isso tanto no tecido do forro interno, né, como também o tecido de estampa principal externo, tá? Aquele tecidinho de viés, né, que eu vou fazer usando viés, eu já passei, preparei ele, né, deixei ele dobrado, certinho, passado, para poder fazer o viés, assim como também nas tirinhas que são para colocação das correntes. Já passei, né, e fiz as mesmas dobrinhas igual do viés. Então, a parte de ferro já deixei tudo pronto para poder vir agora para a máquina e fazer. Então, nos bolsos, eu vou fazer primeiro a colocação do viés nos tecidos, nos plásticos, né? Vou colocar o viés e depois eu vou fazer a colocação do zíper. E aqui também eu vou fazer uma costurinha dos dois lados para fazer a alcinha, para poder colocar as tirinhas de corrente. E do dedo eu vou fazer da seguinte forma, eu vou pegar ele ao contrário aqui, né, com o tecido externo para a parte interna, vou fazer a costura e fechar embaixo. Desvirar, né, ele vai ficar aquela linguicinha, vou encher de fibra siliconada e depois eu mostro pra vocês como que eu vou fazer o fechamento aqui, pra poder fazer a colocação do botãozinho tic-tac. Essa parte, né, do fechamento, da costura, não tem segredo, uma costura reta simples e desvira e enche de fibra, tá bom? Então, eu vou fazer essa parte e volto a mostrar pra vocês. Então, fica assim, né, costurado e virado. Aqui eu vou fazer uma costurinha para ele ficar com uma abinha,
para ficar mais fácil a colocação do botão. Então, um dedinho aqui, tá? 1 centímetro e meio, faz uma costurinha aqui, para daí, então, encher de manta, né, de fibra, sempre falar manta, de fibra siliconada, até aqui onde tem a costura. Essa pontinha vai ficar sobrando, porque daí é onde a gente vai colocar o botão tic-tac, tá bom? Eu esqueci de falar que nos bolsinhos, ó, ao redor eu também fiz colocação de viés, mas eu usei o viés da mesma cor que eu vou usar pro fechamento. E em cima, onde eu vou colocar o zíper daqui a pouquinho, eu coloquei com a cor do tecido de composição. Nesses dois vão zíper, nesse aqui não vai zíper. E já costurei as fitinhas que são para colocação das correntinhas. Passei uma costurinha dos dois lados para elas ficarem dessa forma daí na hora da colocação, tá bom? Já volto para mostrar para vocês com mais detalhes a montagem. Eu já iniciei a montagem dele, do estojo, então eu já posicionei aqui aonde vão ficar as tirinhas das correntinhas, o bolso, de onde vão entrar as correntinhas, e o anelzinho, o suporte de anel. Então, ó, como eu falei, aqui embaixo ele ficou assim, ó, tá? Então, fica mais fácil pra colocar o botãozinho Rita aqui e fixar ele. Em cima, eu enchi ele até essa linha. Tá aparecendo pra vocês, deixa eu ver. Tá focando. Até essa linha, costurei. E aqui em cima é onde ele vai ser fixado no estojo, tá? Então, o lado de cá já tá posicionado, pra eu ter uma ideia das medidas. Aqui eu passei uma linha no meio, até pra ficar mais fácil de visualizar e posicionar todas as peças. Agora, eu vou fazer os bolsinhos do lado de cá, que são com fechamento em zíper. Então, eu fiz os bolsos aqui ao redor, né, com o viés vermelho. Em cima, aonde vai o zíper, com o viés compondo, né, do tecido. E agora, eu vou fazer a colocação do zíper. Eu corto o zíper bem certinho na medida, certo? Vou cortar 2 pedacinhos de tecido, do mesmo tecido, mais ou menos 4 por 4, o suficiente para dar aqui a largura do zíper. E eu vou fazer aquela costurinha aqui, ó, costuro direito com direito, e daí viro e costuro como se fosse um viés, tá? Faço isso dos dois lados do zíper, colocando o cursor antes de fazer isso, tá? Vou colocar o cursor, costuro, faço essa tirinha de tecido aqui e do lado de cá. E daí eu vou mostrar pra vocês como que eu faço a colocação do zíper na peça, né, no bolso e o bolso na peça, tá bom? Já mostro pra vocês. Então, fica dessa forma, os dois ladinhos do zíper com esse acabamento como se fosse um viés. Eu deixo ele bem na largura certinha, igual ao zíper, tiro essas sobrinhas, ficar assim, dos dois lados. Tá? Ó, o cursor já tá aqui dentro, né, no lugar certinho. Agora, eu venho e fixo o zíper no bolso. Então, eu vou vir com o zíper e vou costurar ele aqui por cima, dessa forma assim, fixando aqui, bem certinho. Olha, vai dar o início e o fim bem certinho. Passo uma costurinha fixando o zíper aqui. Já mostro pra vocês a sequência. O bolsinho vai ficar dessa forma com a colocação do zíper. E agora, pra colocação do bolso na peça, eu vou marcar o meio aqui no zíper por fora. Aqui, marco com o giz, ou se quiser marcar com uma caneta, por fora e por dentro. Vocês já vão entender por que por dentro. Aqui o meio também. E aqui embaixo, só por fora já é o suficiente. Aqui embaixo eu marco também.
Então, aqui no zíper eu marco por dentro e por fora. E daí, aqui na peça, eu também marquei o meio. O meio da peça é aqui, mas o meio da parte onde o bolso vai ficar, onde eu tenho que centralizar o bolso, que é essa metade aqui, né? Esse lado aqui da peça que vai ficar esses bolsinhos. Então, eu marquei o meio também com o giz-panda, tá bom? Ou você marca com caneta que apague, né? Caneta fantasminha. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou posicionar ele aonde eu quero que ele fique. Na verdade, esse é o bolso maior, eu vou querer que ele fique embaixo. Então, eu vou posicionar ele aqui onde eu quero que ele fique. Ele costurado, ele vai ficar aqui. Então, eu coloco ele bem centralizado e aqui na... Opa, mexi a câmera. E aqui de baixo pra cima, também eu deixo um dedo e meio aqui por conta da costura que vai ter pro fechamento. Então, é a mesma distância que eu deixei o bolsinho, esse outro bolso aqui do lado. Então, eu coloco a mesma distância aqui de baixo pra cima, tá? Dá 1,5 centímetros, mais ou menos. Porém, eu vou costurar primeiro o zíper aqui de cima. Eu vou virar ele ao contrário, ele tá aqui na posição, como é a posição que ele vai ficar após finalizado. Mas eu vou virar ele pra cima, assim, ao avesso, ó. Jogo pra lá. Por isso que eu preciso ter a marcação do meio aqui na parte de cima, tá? Porque daí eu vou passar a costura no zíper assim, ó, com ele de avesso, com ele jogado de avesso pra lá. Vou passar a costurinha aqui e depois de costurado o zíper, a gente volta com ele pra cá e daí sim faz a costura das laterais do bolso, usando como referência também a marcação do meio que a gente fez aqui. Você ajeita bem, tá vendo aqui, ó? Daí ele vai ficar desta forma, assim, aqui embaixo. E aqui em cima ele vai ficar costuradinho, o zíper viradinho assim, porque a costura dele vai ser por dentro e a gente vira pra cá. Eu vou fazer aqui, vocês vão me acompanhando, já vai ficar bem claro, é bastante simples, tá bom? Na hora de costurar, a gente precisa virar ele pra cima, mantendo centralizado e alinhado. E tem que baixar ele um pouquinho, 1/2 centímetro, mais ou menos. Porque é a distância da margem de costura, senão ele dá muita diferença aqui embaixo depois a hora de voltar. Então, eu faço meio de olho assim, eu viro ele, coloco pra cima e baixo 0,5 centímetro. Puxei um pouquinho pra baixo e agora eu vou passar a costurinha aqui no zíper. Costurou, ele ficou assim. Agora, a gente volta com ele pra cá. Olha lá. Alinha certinho. Aqui a parte de baixo. E eu começo sempre fazendo a costura primeiro na parte de baixo, depois as laterais, pra não movimentar e não ficar torcido o bolso. Então, ele fica dessa forma aqui, ó, tá? Eu passo a costurinha pelo lado de fora, na beirinha do viés, até pro bolso ficar um pouquinho maior, tá? Então, ele vem até aqui, ó, o bolso. Não costuro nessa parte, na costura interna, eu costuro na beirada de fora, pro bolso ganhar um pouquinho mais de espaço. Então, é dessa forma que eu faço a colocação do zíper, do botão, dos bolsos de zíper. Esse bolso aqui, ele não vai ter zíper, né? Porque ele vai ser para encaixar as correntes. Então, eu só vou fazer a costurinha ao redor. Também vou fazer a costura aqui em cima e vou fazer a colocação do outro bolsinho menor do lado de cá. E já venho mostrar pra vocês como que fica tudo fixado, tudo colocado, pra gente dar sequência na colocação do zíper de fechamento total da peça.
Então, ficou assim os dois bolsos de zíper, né? Um pouco menor e um maior. Eu acabei diminuindo um pouquinho o de cima pra não ficar tão apertado aqui na peça, tá? Vou diminuir uns 2 centímetros. Aqui eu já fixei o suporte de anel, dedinho de espuma. E fixei também todas as tirinhas para as correntes e fixei o bolsinho onde encaixa as correntes aqui. Agora, eu vou fazer a colocação do zíper para depois a gente fazer o fechamento da peça, tá? Então, já estamos aí quase finalizando. Então, eu fiz a colocação do zíper, eu arredondei os cantinhos bem levemente, só para facilitar a colocação do zíper e do viés. Vim colocando um lado, depois coloquei o outro. Aqui na parte de cima, eu já fiz essa voltinha, acabando com ele assim pro lado de cima, os dois lados, né? Porque é onde vai fechar o zíper subindo. Aqui na parte de baixo, eu ainda deixei um lado que eu já fiz a costurinha, mas sem passar a costura em cima dos dentinhos aqui, né? Da grimalheira, eu acho que chama. Esses dentinhos do zíper, porque é por aqui que eu vou colocar o cursor, tá? Desse lado aqui também eu vou costurar assim, tá? Mas só prendendo o tecidinho aqui, ó, a parte do nylon aqui, do tecido de nylon, mas o zíper mesmo não, para poder conseguir passar o cursor, né? Se eu fizer igual aqui em cima, que eu já fiz o acabamento, ó, passando a costura em cima, daí não passo o cursor, né? Mas aqui, como vai ser o final, é como se fosse o terminal. Então, por isso que eu já costurei. E aqui embaixo ainda não costuro, eu costuro só no tecido aqui, fixando ele nessa posição como desse lado, tá? Vou fazer aqui também. E daí passo o cursor. Depois que eu passar o cursor, daí sim eu faço a costura fechando, para o cursor não cair mais, para poder daí colocar a parte do acabamento. Então, eu vou colocar toda essa peça em cima da outra parte, que já tá costurada também na manta, né? Vou fixar tudo aqui primeiro. Vou fazer também o cortezinho seguindo a mesma curvatura, tá bom? Aqui, ó, nos cantos. E venho daí colocando o viés em tudo, porque o acabamento vai ficar, vou fazer com o viés para facilitar, né? Dá para fazer sem o viés? Dá, só que daí você vai ter que fazer ao contrário, né? Colocar direito com direito por cima, deixar um espacinho aberto embaixo e desvirar a peça e depois rebater, né? São duas opções. Na verdade, eu até tô em dúvida, assim, se essa peça eu vou preferir ela com o viés, né, o acabamento com o viés, ou a costura embutida. Então, são as duas opções que você também pode ter. Você pode fazer o acabamento em viés, daí você vai fechar ela assim e fazer o viés em toda a volta, ou você pode daí costurar direito com direito, certo? Deixar uma partezinha aberta, desvirar e rebater a costura. Eu vou pensar, vou decidir aqui, vamos ver. Talvez eu faça rebatendo também. Optei por fazer ele rebatendo, não vou fechar com viés, não, como eu tinha comentado no início, vou acabar fazendo ele com rebatendo, que eu acho que vai ficar também mais firminho do que com o viés, fazendo a costura ao redor, ele dá mais sustentação nos cantinhos também, ele dá uma firmeza diferente. E para quem tem dificuldade de colocar o viés, né, pode ver que não há obrigatoriedade do uso do viés, né? A gente usa o viés quando acha que vai ficar bonito, quando prefere mesmo, por alguma facilidade. Acho que eu mostrei, né, que eu coloquei o botão tic-tac aqui já para o fechamento, para colocação aqui dos anéis, né? Coloco os anéis e fecho com o botão tic-tac aqui embaixo, tá? Ó, antes de fazer o fechamento, ó, eu já coloquei o botãozinho tic-tac, tá? O botão Ritas, né? Você pode colocar o botão que você tem, até um pedacinho de velcro, né? Pode ser uma opção também, tá bom? Então, eu coloquei aqui direito com direito, tá? A parte aqui, ó, do externo direito com toda a peça. Fixei
com os alfinetes, para ela não dançar aqui. E vou fazer a costurinha pelo lado de cá, para poder acompanhar a costura do zíper que eu já coloquei, para ficar bem em cima da mesma costura. E aqui embaixo, eu vou deixar uns 10 centímetros aberto, para poder desvirar a peça e depois eu rebato, na hora de rebater eu fecho, tá bom? Então, vou lá fazer toda essa costura, depois que tiver costurado desvirar eu mostro pra vocês. Então, assim, ele fica, daí eu virei, né, rebati, né, fiz toda a costurinha aqui em volta, passando em toda a lateral. Aqui embaixo, onde é o fechamento a colocação do zíper, né, aqui por baixo, que eu deixei aquela parte mais longa, por onde eu entrei com o cursor, né. Então, eu coloco o cursor, faço todo o teste para ver se tá fechando certinho e deixo ele novamente aberto aqui para poder fazer a costura. Bem aqui em cima, onde fica o cursorzinho, ó, eu não consigo fazer a costura, tá? Pra juntar aqui tudinho, né? Por conta do cursor. Se eu puxo o cursor mais pra lá, né? Ele fecha um pouco, né? E já não dá pra costurar, né? Se eu deixo ele bem abertinho pra fazer a costura, o cursor fica ali. Então, eu faço a costura do lado de cá do cursor e do lado de lá do cursor. Esse cantinho aqui do cursor, eu coloco uma gotinha de cola tecido, só para não ter perigo do cursor entrar lá para dentro do tecido, tá? Então, eu fecho ele aqui na posição certa, e daí eu venho aqui e dou uma gotinha de cola de tecido por aqui, tá? Pra travar mesmo, porque, ó, a aparência não tem problema nenhum, não fica aparente. Mas eu prefiro colocar uma cola ali de reforço pra não ter perigo, né? É difícil, ó, porque o zíper vem até aqui, a pessoa vai abrir e tal, mas eu prefiro colocar uma gotinha por aqui, pelo lado de dentro, e uma gotinha ali pelo lado de fora pra travar, pra não ter perigo de repente, o cursor correr pra dentro da peça, tá bom? Então, ele vai ficar assim. Aqui eu vou passar para ajeitar essas tirinhas para elas ficarem deitadinhas aqui, tá? Não vou passar costura nessa posição, porque senão vai ficar aparecendo aqui por fora, aqui na frente. Então, daí eu acho feio, não acho legal. E também com o peso depois das correntinhas colocadas aqui, elas vão parar. Mas de qualquer forma eu passo bem a ferro, assento, elas vão ficar bem certinhas. É o suficiente para depois, no uso mesmo, elas ficarem deitadinhas na posição, tá bom? Então, fica assim, ó, a peça. Eu vou mostrar para vocês ela com algumas peças dentro, com umas bijuterias, para vocês verem ela como em funcionamento, né? Como diz, a função dela é essa, tá? Ó, e fica assim. É um estojo médio, né? Não, é um estojo de médio para grande, né? Mas é a pedido da cliente, ela usa bastante peças de bijuterias grandes, brinco grande, colares grandes, né? É o gosto dela. Então, é uma peça assim para caber várias peças para ela poder carregar. O fechamento em zíper também foi pensando na praticidade de poder largar dentro da bolsa, dentro da mochila e não cair nada para fora, né? Então, fica bem fechadinho. Então, tem os bolsinhos ali dentro, em zíper, né? Para não cair aqui, mas de qualquer forma tem o zíper, que se por acaso deixa aberto, escorrega, mas o zíper grande fecha e não tem perigo de perder nenhuma peça, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou passar para vocês verem e terminadinho como que ficou. Quero mostrar para vocês também as minhas etiquetas de cursor de zíper, tá? E a minha etiquetinha de cetim, que eu coloquei aqui na peça, na parte de trás. Essas etiquetas eu tenho parceria aqui no canal com a MG Personalizados, tem o contato na descrição. Caso vocês tenham interesse em adquirir também essas etiquetinhas, é só entrar em contato com eles e tem um desconto especial se falar que você viu aqui no canal Artelli Costura Criativa.
Deixa aquele like, né? Curte aí, por favor, para incentivar o canal, incentivar o trabalho da artesã aqui, feita com muito carinho para você aí, tá bom? Se inscreva no canal, curta, compartilhe, se você também tiver alguém que possa se interessar pelo mesmo conteúdo, tá bom? É muito importante, peço que vocês se inscrevam, porque tem bastante pessoas assistindo, visualizando, mas não tem nem curtido e nem se inscrevido no canal. E essa é a forma que vocês têm para incentivar o trabalho, tá bom? Muito obrigada e até o próximo vídeo.